Olá e bem-vindos. Pensa só, a gente precisa decidir se uma empresa, sei lá, da Apple à Petrobras, está para decolar ou afundar. Qual linguagem a gente usaria para ter essa resposta? A gente tende a pensar em gráficos, notícias, Opinião de analista, né? mas a verdadeira linguagem, a base de tudo, nasceu de uma tarefa que parece incrivelmente simples: anotar números. Hoje, a gente vai mergulhar num material de estudo que conta justamente essa história. Como a contabilidade deixou de ser tipo um diário de bordo para se tornar o GPS do mundo dos negócios. E o nosso foco vai ser uma das grandes responsáveis por essa revolução, a chamada escola patrimonialista. A nossa missão aqui é entender como essa forma de pensar não só organizou a bagunça, mas definiu o jeito como a gente mede sucesso e fracasso numa empresa até hoje. Ok, vamos desvendar isso? E essa história, olha, ela é muito mais fascinante do que parece, viu? Porque, assim, não é só sobre o passado. É, na verdade, sobre o presente. Entender essas escolas de pensamento é como entender as regras do jogo que movimenta trilhões de dólares todos os dias. Os relatórios financeiros que fazem uma ação subir ou descer, que convencem um banco a emprestar dinheiro, que decidem se uma startup recebe investimento, tudo isso é escrito numa linguagem com uma gramática muito específica. E essa gramática foi, em grande parte, criada pela escola patrimonialista. Então, quando a gente fala disso, não estamos falando de teoria acadêmica, sabe? Estamos falando da lógica por trás das decisões que definem o destino de empresas e economias inteiras. Boa. Confesso que, como muita gente, eu sempre tive uma imagem da contabilidade como algo bem burocrático. Sabe? Guardar notas, registrar o que entra e o que sai. Mas a primeira ideia forte que o nosso material traz é uma virada de chave. Ele diz que essas escolas foram responsáveis por elevar a contabilidade de meramente técnica de escrituração à ciência. Isso é uma afirmação bem ousada. O que era a vida antes dessa ciência? Qual era o problema de ser só uma técnica? O problema era o caos, em grande parte. Ser uma técnica significava que cada um fazia do seu jeito. O dono de um armazém em 1890 registrava suas vendas e dívidas de uma forma, enquanto uma fábrica em outra cidade fazia de outra completamente diferente. Era um trabalho puramente retrospectivo, olhar para trás e anotar o que aconteceu. Não havia um padrão, uma linguagem comum. Isso tornava quase impossível comparar duas empresas, ou para um investidor de fora realmente entender a saúde daquele negócio. Você tinha registros, mas não tinha informação confiável. Entendi. Era cada um por si. Mas espera aí, se autoproclamar uma ciência não soa um pouco pretensioso? Foi só uma jogada de marketing para ganhar mais status e cobrar mais caro? Ou teve uma mudança real e prática que um dono de negócio daquela época sentiria no bolso? Essa é a pergunta-chave. E a resposta a mudança foi brutal e muito prática. Ao se declarar uma ciência, a contabilidade estava dizendo ao mundo três coisas. Primeiro, nós temos um objeto de estudo claro, que passou a ser o patrimônio, a riqueza da empresa. Segundo, nós temos uma finalidade clara, que é fornecer informação útil sobre essa riqueza para ajudar as pessoas a tomar decisões. E terceiro, o mais importante, nós temos um método próprio e rigoroso para fazer isso. De repente, não era mais achismo. Existia um conjunto de regras, de princípios. Ah, então foi a padronização. Exato. Essa padronização permitiu algo revolucionário, a confiança. Um banqueiro em São Paulo podia olhar os números de uma empresa no Rio Grande do Sul e confiar neles, porque ambos falavam a mesma língua científica. Foi isso que permitiu o crescimento dos mercados de capitais e do investimento como conhecemos. A confiança nos números é a base de tudo. Uau! Então, não foi só uma mudança de nome, foi a criação de uma linguagem universal de confiança para os negócios. Faz todo sentido. Ok, então essa ciência precisava de arquitetos. E pelo que o material indica, a grande protagonista dessa história é a escola patrimonialista, que surgiu ali no começo do século XX, e aqui que fica bem interessante. O texto destaca uma frase de um pensador da área,
o Lopes de Sá, que parece resumir tudo. Não basta escriturar, é preciso saber o que fazer com as informações. Essa frase é o ponto de virada, porque ela muda a pergunta fundamental da contabilidade. A pergunta deixa de ser o que aconteceu e passa a ser e daí? O que essa informação significa e o que vamos fazer a respeito? É o momento em que o contador deixa de ser um historiador do passado da empresa para se tornar um copiloto, alguém que ajuda a traçar a rota para o futuro. Ah, boa! O registro, a escrituração, continua essencial, mas vira a matéria-prima. O produto final é a inteligência, o insight, a recomendação. É o nascimento do que hoje a gente chama de business intelligence, só que há mais de 100 anos. É uma mudança de mentalidade gigantesca. É a diferença entre um diário de bordo, que só registra por onde o navio passou, e um painel de controle completo na cabine do piloto, que mostra a velocidade, o nível de combustível, a previsão do tempo à frente e ainda sugere a melhor rota. É essa a ideia. É exatamente essa a ideia. E o foco obsessivo desse painel de controle é uma única coisa: o patrimônio. A escola dizia: tudo que a gente faz, cada número que a gente anota, é para entender o que está acontecendo com a riqueza da empresa. O objetivo não é primariamente calcular imposto, nem cumprir uma exigência legal. O objetivo final é entender a dinâmica da riqueza. Essa clareza de propósito foi o que tornou a contabilidade tão poderosa como ferramenta de gestão. Ela deu aos gestores um mapa claro da sua própria empresa. Certo, faz sentido. Mas para analisar essa riqueza, para criar esse painel de controle, eles precisaram de um sistema, uma forma de organizar as informações para que elas fizessem sentido. E o material tem um diagrama que tenta explicar isso. Pelo que eu entendi, eles basicamente criaram duas caixas principais para organizar tudo. Uma parece ser uma espécie de foto da empresa num momento específico, é isso que eles chamam de contas patrimoniais. Exato. A foto é a analogia perfeita. É um retrato estático. Pensa na padaria da esquina. No dia 31 de dezembro, a gente tira uma foto. O que aparece nela? O forno industrial, o balcão, o estoque de farinha, o dinheiro no caixa. Tudo isso, os bens e direitos, a gente coloca numa coluna chamada ativo. Na outra coluna, a gente coloca as dívidas. O empréstimo que o dono fez no banco para comprar o forno, a conta de luz que vai vencer. Isso é o passivo, as obrigações. E a diferença entre tudo que ele tem e tudo que ele deve, aquilo que é realmente do dono, é o patrimônio líquido. A foto te dá esse mapa da estrutura da empresa em um único dia. Que a padaria deixou tudo mais claro. A foto da estrutura. E a outra caixa que o material menciona são as contas de resultado. Se a primeira caixa é a foto, essa seria então o filme. O que aconteceu entre a foto do ano passado e a foto deste ano. A história de como a padaria ganhou dinheiro vendendo pão e café e como gastou com farinha, eletricidade e o salário do padeiro. Perfeito. Você pegou a lógica central. As contas de resultado são o filme do desempenho ao longo de um período, seja um mês ou um ano. Elas contam a história dinâmica. De um lado, as receitas. Cada pãozinho, cada café vendido. Do outro, as despesas, o custo da farinha, o aluguel, os salários. E o que é genial nessa estrutura toda não é só ter a foto e o filme separados, é como eles se conversam. Ah, boa! Como eles se conectam. O resultado final do filme, o lucro ou o prejuízo da padaria no ano, não desaparece no ar. Ele é transferido para a foto do ano seguinte, especificamente para o patrimônio líquido. Entendi. Se a padaria deu lucro, a riqueza do dono na foto seguinte aumentou. Se deu prejuízo, diminuiu. É um sistema vivo, que se retroalimenta. O desempenho de hoje, o filme, vira a estrutura de amanhã, a foto. E se a gente conecta isso com o mundo real, essa divisão é a base dos dois relatórios mais importantes que existem. O balanço patrimonial é a foto publicada e a demonstração do resultado do exercício,
A DRE é o filme. Entendi. Então, no fim das contas, essa estrutura não é só um exercício de organização, é a base para responder aquelas perguntas de $1 milhão, né? Devo investir meu dinheiro nessa empresa? Devo conceder um empréstimo para ela? O balanço, a foto, te diz se ela tem uma base sólida, se não está afundada em dívidas, e a DRE, o filme, te diz se ela sabe como ganhar dinheiro. Sem essa estrutura da escola patrimonialista, essas perguntas seriam respondidas com base no puro achismo. Exatamente, você teria um monte de números soltos, mas não uma história coerente. Essa estrutura força a empresa a contar sua história financeira de uma forma lógica e padronizada. E essa lógica se provou tão robusta, tão útil, que com algumas evoluções e adaptações, claro, ela continua sendo o padrão global até hoje. Então, para a gente amarrar os pontos principais da nossa análise, fica claro que a contabilidade passou por uma jornada e tanto. Ela saiu de uma simples técnica de registro, quase um trabalho de arquivo, para se tornar uma ciência da informação. E a escola patrimonialista foi a grande arquiteta dessa transformação. A grande sacada foi mudar o foco. O importante não é só registrar o que aconteceu com o dinheiro, mas sim interpretar o que aquilo significa para a riqueza da empresa. E para fazer isso, criaram essa estrutura inteligente que separa a posição estática, a nossa foto, da dinâmica de desempenho, o filme. E essa estrutura se tornou, de certa forma, o sistema operacional do capitalismo moderno. É a linguagem que conselhos de administração, investidores e bancos usam para avaliar e comparar negócios em qualquer lugar do mundo. Com todas as suas atualizações e novas versões, o código-fonte, a lógica central, ainda é essa que foi desenhada há mais de um século. Então, o que tudo isso significa? Significa que quando a gente abre o relatório de resultados de uma gigante de tecnologia, ou o balanço da pequena empresa que abriu na nossa rua, a estrutura que usamos para entender se aquele negócio é saudável, se está crescendo, se é um bom investimento, essa estrutura toda é um legado direto dessa forma de pensar. Uma forma de pensar focada em organizar e, principalmente, interpretar a dinâmica da riqueza. Exato. Isso me leva a um pensamento final, uma provocação que o próprio material inspira. A fonte nos apresenta a escola patrimonialista como a escola de nossos tempos. Isso é verdade. Seu foco no patrimônio material e financeiro, prédios, máquinas, dinheiro em caixa, dívidas, foi perfeito para entender a economia industrial do século XX. Mas isso nos obriga a pensar, e agora? O que vem depois? Se o grande desafio deles foi medir o tangível, o que podia ser tocado e contado, talvez o grande desafio da contabilidade do século XXI seja medir o intangível. Como as futuras escolas de pensamento contábil vão conseguir mensurar e relatar o valor de ativos que hoje são absurdamente importantes, mas incrivelmente difíceis de quantificar. Tipo o quê? Estou falando da força de uma marca como a da Coca-Cola, do valor da cultura de inovação de uma empresa como a Pixar, ou do ativo talvez mais valioso do nosso tempo, a montanha de dados que uma empresa como o Google possui e sua capacidade de usá-los. A estrutura atual, o legado patrimonialista, ainda não tem uma boa resposta para isso. E talvez o próximo grande salto na evolução da contabilidade seja justamente encontrar uma maneira de contar essa outra parte da história da riqueza.